Olá, boa tarde, alunos da segunda série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre os princípios aditivo e multiplicativo. Muito bem, se você já pegou o seu caderno do aluno volume 3, separe que a gente vai utilizar. Se não, não tem problema. Peça para a sua professora aí na sua escola enviar para você o link para você baixar o caderno em PDF, ok? De qualquer forma, separe um caderno para anotações, lápis, borracha, caneta, tá certo? E participem lá do chat. Quem vai estar me ajudando é a professora Roberta. Oi, professora Roberta, boa tarde. Boa tarde, professora Inês. Boa tarde, alunos. Boa tarde, professores que participam das nossas aulas. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Olha, se você não está com o seu caderno do aluno, não tem problema. Se você não conseguir baixar o PDF, também não tem problema. Você consegue acompanhar a aula fazendo aí no seu caderno mesmo, tá bom? Vamos começar, professora Inês? Vamos sim. Bom, então, eu já vou começar com um exemplo, né? Então, por favor, põe o slide do exemplo na tela para os nossos alunos. Esse exemplo diz o seguinte: existem 900 números de 3 algarismos, dos quais 100 é o menor deles e 999 o maior. Entre esses 900 números, há muitos que não repetem algarismos, como, por exemplo, o 102, o 254, o 457 ou o 976. Aí, a pergunta é: quantos são esses números de 3 algarismos distintos? Então, pessoal, vem comigo aqui para a lousa, que nós vamos começar a entender como resolver este tipo de problema. Então, observe que ele começa falando a respeito de números de 3 algarismos. E aí, ele fala que 100 é o menor. Com certeza, né, pessoal? Porque se eu tivesse um número começando na primeira posição pelo 0, é claro que esse número não seria de 3 algarismos, mas sim de 2 algarismos. Porque, por exemplo, o número 0,23, você concorda comigo que é somente 23? Porque quando o 0 está à esquerda de um algarismo, ele não tem valor numérico? Pois é. Então, aí nós já precisamos começar a pensar. Muito bem. Então, primeiro, vamos aprender quem são os algarismos que nós utilizamos na matemática. Então, nós temos dentro dos números os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No total, nós temos 10 algarismos, ok? Muito bem. Nós precisamos montar números de 3 algarismos distintos. Ótimo. Então, eu vou começar a pensar nessas 3 posições que eu posso ter para os 3 algarismos. Então, eu vou pensar aqui no primeiro algarismo. Depois, vou pensar no segundo algarismo. E, por último, vou pensar no terceiro algarismo. Muito bem. Aí você pode estar falando assim para mim, mas algarismo? Posição? Do que você está falando, professora? Eu estou falando do seguinte: se eu preciso de 3 algarismos distintos num número, primeira coisa que eu tenho que saber, que eu vou ter 3 posições para colocar esses 10 algarismos. Porém, se esse número tem 3 algarismos distintos, o primeiro número dele não pode ser o 0. Porque lembra, o 0 à esquerda não tem valor numérico. Então, eu teria apenas um número de 2 algarismos. Lembra que eu falei do 0,23, que é somente 23, porque este 0 na frente não tem efeito numérico, certo? Então, vamos pensar. Nessa primeira posição, se eu não posso pôr o número 0, quantos algarismos vão sobrar? Vamos contar?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobram 9 algarismos distintos para eu colocar na primeira posição. Agora eu vou pensar na segunda posição. Muito bem. Vamos imaginar que nesta primeira posição eu tenha colocado o número 1, porque não pode ser o 0, certo? Muito bem. Então, se eu coloquei o 1, você concorda que eu não posso repetir o 1, porque está pedindo algarismos distintos, diferentes? Muito bem. Mas o 0 pode na segunda opção, não pode? Porque eu posso ter o número 102. Exatamente. Então, se eu tirar o algarismo 1, vamos contar quantos que ficam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu continuo tendo 9 algarismos diferentes para colocar na segunda posição. Ótimo. Então, vamos pensar que, por exemplo, eu tenha colocado justamente o 0 nessa segunda posição. Então, não vou poder mais usar o 0. Então, agora eu vou contar quantos que sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Então, na terceira posição, eu posso ter apenas 8 números diferentes para colocar ali. Então, pensado no que está sendo solicitado no problema, que são números com 3 algarismos distintos, agora o total de números vai ser aplicar para esses 3 algarismos o princípio multiplicativo. Lembra que na aula passada pareceu tudo muito simples, não é mesmo? Vários alunos falaram que estava muito fácil e tudo mais. Ótimo, mas agora nós temos que voltar lá atrás, naquele entendimento do princípio multiplicativo, para encontrar o total de números. E é o que eu vou fazer agora. Então, o total de números vai ser a multiplicação dessas possibilidades em cada uma das posições do número. Então, vou fazer a multiplicação. 9 vezes 9, 81. E eu tenho que fazer 81 vezes 8. Muito bem. Vamos fazer aqui do lado. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Então, a resposta dessa atividade é que nós temos entre 100 e 999, 648 números de 3 algarismos distintos. Ok? Bom, por favor, tira o print da tela. Ok, pessoal? Ótimo. Agora vai ser com vocês. Vamos ver se vocês entenderam. Então, atividade 1, por favor, para os nossos alunos. Quem já está com o caderno do aluno, por favor, abre lá na página 8. Muito bem. Lá está dizendo assim, os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros números, de 3 algarismos. Ok? Muito bem. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismos, diferentemente do que acontece com o 335, que está repetindo o 3, ou com o 900, que repete o 0, certo? Então, a pergunta é, quantos números de 3 algarismos podemos escrever se todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos? Então, aqui, eu quero te dar uma dica. Coloque os algarismos lá em cima, monte esta tabelinha com as 3 posições. Não se esqueça que na primeira posição é o número 1, certo? Porque tem que começar por 1. E nas outras posições, ele está dizendo que os algarismos podem ser repetidos, ok? E aí, eu quero que você responda no chat quantos são esses números. Muito bem, professora Roberta, quanto tempo para o chat? Professora Inês, eles terão 2 minutos. Muito bem, daqui 2 minutos voltamos.
Voltamos. Gostei muito de ver a participação de vocês no chat. A maioria falando que o resultado deu 100, viu, professor Inês? Entre as pessoas que falaram, são muitas, eu anotei alguns nomes. Como, por exemplo, o Osmar, o Murilo, o Lucas, o Guilherme, o Igor, a Vitória, a Verônica e o Henrique. Quero mandar um abraço para os professores que estão lá incentivando os nossos alunos a participarem, né? Mandando abraço também para a gente. Então, quero mandar um abraço aí para a professora Luciana, professor Ronaldo, professora Rosinete, professora Silvana e professora Márcia. E aí, professora Inês, vamos corrigir? Vamos. Então, pessoal, vem comigo aqui para a lousa. Muito bem, eu já coloquei aqui na parte de cima os nossos 10 algarismos, de 0 até 9, e já escrevi o que está sendo pedido na atividade. Lá, está pedindo o número com 3 algarismos, começa com o 1 e pode repetir. Muito bem, então, pessoal, se começa com o 1, eu não tenho nem dúvida de quem eu vou colocar aqui. Eu só tenho uma única opção de número 1, ok? Muito bem. Na segunda posição, se pode repetir, eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos na segunda posição. Então, eu vou ter 10 opções. E, de novo, se pode repetir, eu continuo tendo 10 opções na terceira posição. Correto? Então, vamos lá. Total. Para encontrar o total, eu vou aplicar o princípio multiplicativo. 1 vezes 10, vezes 10. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Então, entre o número 100 e o 999, eu vou ter 100 números formados começando com o número 1 e podendo ter algarismos repetidos. Ok, pessoal? Já tiraram um print da tela? Parabéns para quem acertou, hein? Muito bem. Então, vamos continuar tentando um pouquinho mais? Então, vamos para a atividade 1, item B. Pessoal, observem que neste item B, o enunciado é o mesmo, certo? Então, continua sendo pedido números de 3 algarismos. Porém, agora, olha o que está sendo pedido. Todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos. Não esquece, hein, que quando não pode repetir, você vai ter que ir diminuindo alguma coisa aí, né, gente? Bom, não vou dar muita dica, não. Professora Roberta, quanto tempo eles vão ter para esse chat? Professora Inês, eles terão 2 minutos. Ok, pessoal, em 2 minutos voltamos.
Voltamos. Então, professora Inês, a maioria colocou aqui 72. Tem alguns que colocaram 81, teve um que colocou 90, mas a maioria colocou 72. Como quem, por exemplo? O Nicolas, o Leonardo, a Giovana, a Mariana, o Arthur, a Vivian e o Esteban. Entre outros, que eu só consegui anotar alguns nomes, né? Quero mandar um abraço especial para alguns professores. A Soraya, o Reginaldo, a Evelyn, a Roseli, o Deusdete, o Sérgio, o Edson e o Manuel. E aí, professora Inês, quanto que dá essa conta? Muito bem, pessoal. Então, para você que ainda não entendeu, preste atenção. Olha, nós estamos trabalhando com algarismos. Dentro da matemática, os algarismos são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No total, nós temos 10 algarismos, ok? Muito bem. No enunciado desta atividade, está sendo solicitado que você diga quantos números de 3 algarismos começados com o número 1 e que não tem algarismo repetido existem, certo? Então, vamos por parte. Primeiro, começa com o número 1. Eu só tenho uma opção de número 1, ok? Então, na primeira posição, uma opção. Tá, muito bem. Se começa com 1 e não pode repetir, eu vou excluir ele do total de algarismos que nós temos. Então, se eu vou tirar o número 1, você concorda comigo que eu já não tenho mais 10 algarismos? Agora eu só tenho 9, certo? Então, na segunda posição, eu vou ter 9 opções para colocar aqui. Muito bem. Imagine que nesta segunda posição, eu tenha colocado, por exemplo, 0. E se não pode repetir, eu tenho que excluir do total de algarismos, correto? Porque não pode repetir. Então, tirei o 1 porque ele está na primeira posição, é fixo. E, por exemplo, tirei o 0 para a segunda posição. Então, o que acontece? Vão sobrar 8 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na terceira posição, eu vou ter 8 opções de algarismos para colocar ali. Ok? Bom, e para encontrar o total de números, eu vou aplicar o princípio multiplicativo. Isto é, vou multiplicar essas opções para cada posição. Então, no primeiro algarismo, eu só tenho uma opção. Para o segundo algarismo, 9 opções. E para o terceiro, opa, saiu feio esse, hein? Deixa eu apagar aqui e fazer direitinho. 8, ok? Muito bem. Então, agora, eu multiplico esses números. 1 vezes 9, 9. E 9 vezes 8, 72. Então, existem 72 números com 3 algarismos, começados com 1 e que não repetem os algarismos. E agora, pessoal, entenderam um pouquinho melhor? Entenderam? Então, vamos treinar um pouco mais. Então, por favor, próxima atividade na tela. Atividade 2. Muito bem. Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor e 9.999 é o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismos, como o 1023, o 2549, o 4571 ou o 9760. Muito bem. A pergunta é: quantos são esses números de 4 algarismos distintos? Então, lá vai a dica. Ao invés de você montar essa tabelinha com 3 algarismos, você já vai começar com 4. E não se esqueça, na primeira posição, pode ser o 0? Não. Não pode. E pensa, olha, não pode repetir, ok? Professora Roberta, quanto tempo eles terão para essa atividade?
Professora Inês, como ela é muito parecida com aquele primeiro exemplo que você fez, 2 minutos. Muito bem, daqui 2 minutos voltamos. Voltamos. Olha, professora Inês, tem uma disputa aqui no chat. Alguns falaram que é 4.536 e alguns falaram 504. Eu acho que é 4.536, viu? Sei não, mas vou falar quem falou 4.536, tá? Diego, Matheus, Antônio, Larissa, João, Fernando, Giovanni e Giovana. Quero mandar alguns abraços aí para alguns professores que acompanham nossas aulas. Professora Josi, professora Neide, professora Giovana, professor Gianni, professor Elísio, Manuel, Joel, Elias, Augusto, Marta e Sandra. Obrigada, pessoal. E aí, professora Inês, qual que é a resposta certa? Vem cá, pessoal, vamos então entender. Para quem ainda não entendeu, preste atenção. Olha lá, tudo de novo. Quais são os nossos algarismos? São os números de 0 até 9. Nós temos no total 10. Muito bem. O que está sendo pedido nessa atividade são números com 4 algarismos distintos. Muito bem. Primeira coisa importante. Se esse número tem que ter 4 algarismos, você concorda comigo que ele não pode começar com 0? Você fala assim, professora, por que não pode? Simples. Olha aqui. Se eu escrever o número 0,123, este 0 à esquerda não tem valor numérico. Então, isso é a mesma coisa que 123. E 123 é um número com 3 algarismos. E ele quer com 4. Então, na primeira posição, não pode ser o 0. Se não pode ser o 0, você concorda que nós vamos ter só 9 opções? Isso mesmo. Das 10, tira o 0, 9. Então, no primeiro, 9 opções. Ótimo. Então, imagine que esse meu número comece com um 1. Então, eu vou excluir o 1. Por quê? Porque não pode repetir, são distintos. Ótimo. Então, quer dizer que pode ser o 0 na segunda posição? Pode. Muito bem. Então, se eu tirei o 1, se eu tirei o 0 da primeira posição, e, por exemplo, esse número começa com 1, eu já não posso repetir o 1, mas posso pôr o 0. Então, eu continuo tendo 9 opções na segunda posição. Imagine, então, que nessa segunda posição eu coloque o 0. Então, se eu já usei o 1 e o 0, e eu não posso repetir, você concorda que sobraram, então,
8 opções para a terceira posição? Isso mesmo. Imagine, então, que eu coloque nessa terceira posição o 2. Então, quantos que vão sobrar para a última posição? 7. Isso mesmo. Eu tenho que ir diminuindo essas quantidades conforme eu vou utilizando, porque não pode repetir, certo? Agora, eu aplico o princípio multiplicativo para encontrar o total. Então, eu vou ter 9 na primeira, 9 na segunda, 8 na terceira e 7 na quarta. Vamos multiplicar? 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8. Ah, eu já fiz essa conta hoje, hein? Vai dar 648. E agora eu vou multiplicar pelo 7. Então, 648 vezes 7. 7 vezes 8, 56, vão 5. 7 vezes 4, 28. 28 com 5, 33, vão 3. 7 vezes 6, 42, mais 3, 45. Então, eu vou ter 4.536 números com 4 algarismos distintos. Certo, pessoal? Dá um print na tela aí. E agora? Entenderam melhor? Estão conseguindo tirar as dúvidas? Vamos, então, ver com a próxima atividade. Hoje vocês aprendem, hein? Então, vamos lá. Atividade 3, item A. Está lá no caderno do aluno, na página 8. 9, desculpa. Então, vamos lá. Para que um número de 3 algarismos seja par... Opa! O que é mesmo um número par? Lembra, número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, certo? Muito bem. Como, por exemplo, o número 542 termina em 2, 134 pelo 4, 920 pelo 0, 888 pelo 8. Pensando nisso, responda. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Pessoal, aqui por acaso, ele falou se são algarismos, se pode repetir ou se não pode? Ele não falou nada. Quando não é falado nada na atividade, é porque pode repetir, certo? Só não se esqueça que para ser de 3 algarismos, na primeira posição, não pode ser quem? O 0, ok? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo eles terão para essa atividade? Eles terão 2 minutos para essa atividade também, professora Inês. Ótimo. Então, daqui 2 minutos, nós retornamos.
Voltamos. Olha, professora Inês, estou gostando da participação desse chat. Tem aluno ainda falando que tem dúvida? Tem. Sempre tem. A gente vê isso, a gente tenta fazer de novo para esclarecer as dúvidas, tá bom, gente? Mas a gente vê, tá? A gente está enxergando isso, fiquem tranquilos. Mas muitos falaram que dá 450. Quem, por exemplo? O Anderson, o Alexandre, o Carlos, o João, o Henrique, o Breno, a Tiffany e o Luiz. E quero mandar um abraço para alguns professores. A Dalila, a Selene e a Fátima. E aí, professora Inês, vamos? Vamos. Pessoal, comigo aqui então. De novo, quantos algarismos nós temos na matemática? Do 0 até o 9, que totaliza 10. Muito bem. Nesta atividade, está sendo solicitado números de 3 algarismos. Então, eu já fiz a tabela com os 3 algarismos. Ele está falando que pode repetir, mas ele quer par. Lembra, para ser par, tem que terminar. Então, nesta posição, eu tenho que ter pelo menos um dos algarismos. 0, 2, 4, 6 ou 8. Muito bem. Então, quantas opções para ser par eu tenho que eu posso colocar aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? 0, 2, 4, 6 e 8. Então, aqui eu tenho 5 opções. Muito bem. Agora, você tem que lembrar que, para este número ter 3 algarismos, ele não pode começar com o 0, certo? Então, se eu pegar os 10 algarismos e tirar o 0, aqui eu vou ter 9 opções, certo? Mas ele está falando que pode repetir. Se pode repetir tanto que eu já coloquei na primeira posição, quanto que eu já coloquei na última posição. Então, pode ser qualquer um dos 10 algarismos. Então, aqui no meio, 10 opções. Agora, aplico o princípio multiplicativo. 9 vezes 10 vezes 5. E vamos multiplicar. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 5, essa está fácil, né? 450. Então, serão 450 números pares com 3 algarismos que podem repetir. Vamos tentar mais uma vez? Então, vamos lá. Atividade letra B. Na letra B, pessoal, o enunciado é o mesmo, certo? Agora, a pergunta é: quantos números ímpares de 3 algarismos distintos? Lembra, para ser ímpar, tem que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. E não pode repetir, ok? Vamos pensar? Professora Roberta, quanto tempo? Professora Inês, eles têm 2 minutos para essa atividade. Muito bem, então daqui 2 minutos voltamos.
Olha, professora Inês, voltamos. Algumas pessoas falaram que dá 320, algumas falaram que dá 405. Quem falou 320? Graziela, Marcos, Wesley, Isabela, Otávio, Pedro, Jean, entre outros. Quero mandar um abraço especial para o pessoal aí do intérprete de Libras, que hoje quem está ajudando a gente é o Helder e o Henrique. E um abraço para a nossa produtora, a Marília. E aí, professora Inês, vamos corrigir? Vamos. Pessoal, comigo aqui na lousa. Vamos entender e tomar cuidado na hora de pensar a quantidade de algarismos em cada posição, certo? Então, vamos lá. Nossos algarismos, nós temos no total 10, ok? Veja bem, existe aqui duas especificidades. Primeiro, ele tem que ter 3 algarismos, então não pode começar com 0. E ele tem que ser ímpar. Lembra que eu dei uma dica? O que é ímpar mesmo? Ímpar é quando termina com 1, 3, 5, 7 e 9. Então, quantas opções eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesta última posição, eu tenho 5 opções. Então, imagine que, por exemplo, eu coloquei aqui o número 1, certo? Mas eu posso repetir? Não. Então, eu vou tirar o número 1 da minha lista, porque ele quer algarismos distintos. Ótimo. Muito bem. Na primeira posição, pode ser o 0? Não. Mas eu também já usei o 1. Então, se não pode ser o 0 e nem o 1, eu estou tirando 2 do total. Então, se eu tinha 10, eu vou ter 8. Agora, na segunda opção, pode ser o 0? Pode. Então, imagina que na primeira posição, por exemplo, eu tenha colocado o 2. Quantos que sobraram? 10 tira 2, 8 de novo. Então, o total vai ser a multiplicação desses números. 8 vezes 8 vezes 5. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 5, professora Roberta? 320. Muito bem. Então, serão 320 números com 3 algarismos distintos e ímpar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula e aprendido um pouquinho mais. Vejo vocês em breve, hein? Quer se despedir, professora Roberta? Quero sim. Pessoal, avaliem a nossa aula, entra aí no QR Code ou no link e coloca lá o que você achou, tá bom? Treinem, estudem, matemática é prática. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.